É no gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada. Boa tarde, boa noite, sociedade. Tá chegando a hora. Tem Brasil e Haiti. Danilo Lavieri está nos Estados Unidos. Enlouquecido, já vejo cabelos brancos de Danilo Lavieri. Que isso, meu amigo? Que coisa frenética, né? É legal, é gostoso, mas principalmente quando acaba e antes de ir. Olha, massa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando. Eu esqueci como era cansativo. Muito bom, como você disse, não é uma reclamação, é apenas um relato para a galera que, sim, é muito bom. Eu quero fazer isso sempre que eu puder. De 4 em 4 anos, eu quero estar na Copa do Mundo, mas é realmente uma correria, é um negócio, ainda mais a gente aqui nos Estados Unidos, que é tudo muito longe. Então, dirigindo, aí vai, tem que pegar carro, não dá para fazer nada a pé, tudo é assim, tudo vai desgastando um pouco mais. Diferente no Catar, por exemplo. No Catar eu trabalhei muito, mas era tudo mais perto, fazia tudo muito mais rápido. Aqui, por exemplo, eu estou na Filadélfia, aliás, o estádio que o Paulinho marcou o gol contra o Botafogo. Entrei aqui, ele veio na hora a memória. Mas na Filadélfia, para o lugar que eu estava, lá em Nova Jersey, deu quase 2 horas de carro, com trânsito, com farol, com... Então, assim, essas coisas vão cansando, mas bacana demais. Vamos que vamos. Tô com... Você falou de cabelo branco, ó. Olha aqui, ó. Ó, Aí, ó. ó, e resultado da cobertura isso aqui. Nossa É senhora, isso tá aí. cada vez pior. A idade chega, meu amigo. Chega, vai chegar, mas vai chegar para você, vai Eu tô chegar com o bem, PVC do porque. meu lado aqui. O PVC fala um negócio que é o seguinte: só tem um Hum, jeito de não envelhecer. Eu prefiro é, envelhecer. não. Eu prefiro, eu adoro ser careca. Dá um beijo aí no PVC, viu? Você sabe que eu e ele, a gente tem uma disputa. Nós temos no programa que a gente faz lá, tá 3.844.156 a 1 para ele. De Ah, perguntas que eu é? fiz e ele sabia responder, e de perguntas que eu fiz, Outro dia eu não acessei, sabia responder. eu entrei no Excel do PVC e eu mudei 4 jogos. Eu quero ver ele perceber quais são os 4 jogos que eu mudei agora. Nossa Senhora, vai Desde matar o homem, rapaz. 1937. Eu quero ver ele achar. Ele, ele vai ficar desesperado. Danilo, ó, da cobertura da Copa do Mundo da seleção brasileira, deve estar difícil para vocês, porque é tudo muito fechado, né? Mas me chamou muito a atenção a questão do Endrick. Eu fiquei bem puto, bem incomodado com a história de que o treinador não escala o Endrick porque ele não marca. Isso é uma mentira. Nós provamos aqui com os números que isso é uma mentira, né? Mas independentemente se ele vai jogar daqui a pouco, se vai jogar ou não vai jogar, é outra questão. Isso imagino que deva ter incomodado você também aí na cobertura, né? Eu não fiquei nem um pouco convencido com essa explicação. A matéria, inclusive, foi do Pedro e do Rodrigo Matos. Fiquei zero convicto de que realmente faz sentido esse tipo de coisa. Não acho que o Ancelotti ter usado essa justificativa faz sentido. Eu acho que é um absurdo, porque o moleque resolve. É simples. E eu sempre falei, ele não está fazendo uma concessão para escalar o filho do presidente, para escalar o irmão do diretor. Não, ele poderia fazer uma concessão para escalar um cara que resolve jogo, que entra e faz gol, que entra e tem estrela. O Danilo falou um pouco disso ontem, né? Na coletiva. Ele falou, pô, às vezes tem um negócio que a gente não sabe nem explicar. Danilo, meu xará do Flamengo, não o xará do Botafogo. A gente não sabe nem explicar. Ele tem uma estrela, ele entra, ele resolve, ele faz gol, não sabemos o que fazer, mas ele tem que ter calma e tal. E aí, cara, é sempre. Eu já falei isso várias vezes com você, Massa, aí lá no meu canal também. Aliás, tô até um pouco sumido do meu canal, peço desculpa, galera, mas não tá dando. Mas eu já falei várias vezes lá. É, o Hendrick, ele tem isso na carreira dele até aqui, é uma carreira muito curta, né? Tem 19 anos, 20 anos. Mas ele vai e entra no Real Madrid, depois ele joga ali 40, 50 jogos, mas nunca naquela quantidade que a gente imaginava. No Lyon, ele jogou, fez gol, aí o Paulo Souza, o técnico, já falou, não, olha, ele tem que melhorar. No Palmeiras ele teve a questão do Abel, na seleção Dorival, Fernando Diniz, Ancelotti. Então é curioso, cara, mas sinceramente eu realmente não fico convencido da explicação. A gente vai ver o que vai acontecer contra o Haiti. Acho que ele não vai ser titular, mas tenho convicção, não tenho provas, mas tenho convicção, como diria o outro, de que o Henrique pelo menos pulou a fila e ele vai entrar. Que seja no segundo tempo, mas pelo menos dessa vez a gente vai ver ele dentro de campo. Beleza. Danilo, quem trabalha em cobertura de seleção brasileira não vê a Copa. Não dá.
É simplesmente impossível. É Você verdade. está vendo o treino da seleção, você está se relacionando com fonte e tem jogo da Copa do Mundo acontecendo, né? Mesmo diante dessa visão meia torta, o que você pode falar sobre relação jogadores, comissão técnica? O que você viu da Copa até aqui? Estamos entrando, né? Entramos já na segunda rodada. Como que está chegando a Copa do Mundo para você? A gente tava. Eu tô só um minuto que eu tô sendo agredido por um botafoguense que a gente assistiu lado a lado, Palmeiras e Botafogo aqui. O cara tá tendo péssimas recordações, Fernando Calas. Um beijo, um abraço para o Fernando Calas, que está aqui na minha frente. Um dos melhores lugares na Terra, esse estádio aqui, para assistir ao lado de um Botafogo. Ameaça de agressão aqui. Mas você perguntou sobre a relação primeiro da Copa, o que você falou é verdade. Então, eu tô gravando com você, porque daqui a pouco tem coletiva e tá tendo jogo aqui do lado. Tô vendo pela TV, jogo aqui, eu não consigo assistir. Enquanto a gente está no treino, enquanto a gente está em entrevista, tá rolando. Então, no começo da semana, tava tendo o Alisson falando e eu tava de celularzinho do lado vendo, de canto. Aí eu tô ao vivo, tá jogando a Argentina, tá? Então, assim, realmente a gente vê pouca coisa de Copa, que ainda mais por conta do que a gente consegue às vezes ver é o jogo do meio-dia porque o Brasil vai treinar à noite, ou o jogo da noite porque o Brasil treinou de manhã, mas ainda assim tem muita coisa sendo preparada para o dia seguinte, aquela coisa que você sabe bem. Então, realmente, Copa a gente vê pouco. O conselho para quem quer ver Copa é fica no Brasil, porque aqui a gente vê muito Brasil, eu vejo muito Brasil, muito treino, mas não consigo ver jogo em si. E, cara, a nossa relação aqui no dia a dia tem sido muito fechada, como você falou. São 15 minutos de entrevista todo dia que a gente pode ver. Uma coletiva por dia, cada hora com um jogador. E é difícil. No trato pessoal, assim, no dia a dia, no tete a tete, a gente vê pouca coisa. Aí resta a gente apelar para isso aqui, né? Que é celular, WhatsApp, empresário, assessor, gente da comissão, e por aí vai. É o jeito que a gente tem de trabalhar, de ver família. Aqui na Copa do Mundo tem muita família de jogador, então às vezes a gente também tem conversando com família, descobrindo coisas. Aí fica aquela loucura, tentando descobrir de todo jeito. Uma pena, cara, que é assim, porque é o que os caras acham que dá certo, fazer o quê? Muito bem. Cara, a gente tem só 10 minutos e já passamos de 7:30. O jogo de logo mais contra o Haiti, dá para esperar uma seleção minimamente mais organizada? Porque a gente não conversou depois de Brasil e Marrocos. Cara, foram 25 minutos que me assustaram bastante. Muito. Dá para esperar isso, cara? Ou vai ser mais para frente ainda que a seleção pode se ajustar? Então, primeiro diagnóstico interno, todo mundo da seleção se assustou, né? Não foi só você. Então todo mundo aí, o Danilo na coletiva falou, a gente se assustou, o Ancelotti ficou muito bravo, o Vini Júnior ficou muito bravo. A gente percebe, mesmo que no acesso restrito que temos, a gente percebe mudanças no ambiente, o jeito, e a gente depois ouve relatos. O vestiário do Brasil foi pesado do primeiro tempo para o segundo. Então, assim, a gente sabe dessas questões. Então todo mundo se assustou. Justamente por ouvir esses relatos, por interpretar a entrevista do Ancelotti, eu acho que ele vai mudar. Como ele vai mudar é difícil. Recentemente o BBC teve uma informação, que ele até falou hoje no posse de bola, de como poderia mudar. A gente viu uma outra formação no treino de quarta-feira, de que ele mudou e voltou a jogar com 2 meio-campistas. Não dá para cravar assim o que ele vai mudar. Agora, para mim, ele vai pelo menos mudar 2 jogadores. Então, eu imagino que o Danilo seja titular na lateral direita e não mais o Ibáñez. E aí, se ele realmente for tirar e voltar com 2 meio-campistas, ele vai tirar o Paquetá e pôr alguém para jogar pela direita. Se ele for manter essa estrutura de 3, de 3 meio-campistas, aí eu acho que ele tira o Igor Thiago e coloca o Matheus Cunha. Beleza, fechou então. Danilo Lavieri, lá dos Estados Unidos, acompanhando a seleção brasileira. 2 toques rapidinho, curtinho, antes do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, Brasil e Haiti, que você vai ver aonde você quiser e acompanhar o pós-jogo aqui comigo no canal. Fechou? Um abraço, Danilão. Valeu, Massa, tamo junto. Obrigado aí por mais 2 toques. E vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Até já, hein? Tem pós-jogo aqui no canal. Venham.